Fala galera, me chamo Adam Costa e juntos continuamos a nossa jornada lançando um olhar sobre a produção fotográfica na Amazônia Internacional. Na aula passada a gente falou sobre a Amazônia colombiana, né? Se você não assistiu a aula, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre o Equador. Para além de ser a linha que corta, né, a linha imaginária que corta o mundo ao meio, o que mais você sabe sobre o Equador? Quer saber mais? Fica aí que a gente vai já descobrir. E aí, o que mais você conseguiu apreender ou conhecer sobre o Equador? Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho do contexto sociopolítico histórico também, que é importante, para a gente poder falar e analisar a produção fotográfica dos 5 artistas que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Bom, ponto importante, a gente precisa levar em consideração que o Equador vai ser colonizado por espanhóis e antes mesmo do colonizador espanhol chegar aqui, a gente tem a presença das populações incas, tá? Então é importante a gente sempre lembrar que antes mesmo do colonizador chegar, a gente tem uma presença bastante massiva, uma sociedade extremamente bem desenvolvida e bem organizada, tá? E que vai, de alguma forma, essa conexão com a ancestralidade inca também vai ser um ponto importante para a gente olhar a produção de alguns fotógrafos que a gente vai ver hoje. Bom, falando um pouco do contexto histórico e sociopolítico, a gente precisa lembrar que o Equador ele vai passar pelo processo de independência por volta de 1809, mas vai ser só em 1822 que ele vai conseguir a independência de fato com o Sucre. Lembra que a gente falou na aula passada da Colômbia sobre a Gran Colômbia e esses processos integralistas de reintegração, reanexação desses territórios perdidos da Gran Colômbia? Então a gente vai ter esses conflitos que vão se perpetuar até por volta de 1830, quando a gente vai ter a proclamação da República de fato. E no período de 1830 a 1875, a gente vai ter sempre esse revezamento entre presidências liberais e conservadoras. Mas vai ser em 75, no governo do Moreno, que a gente vai ter ou perceber a primeira grande ditadura do Equador. Beleza? Essa ditadura vai durar 20 anos. Bom, a partir da década de 70 são descobertas jazidas de hidrocarbonetos no território equatoriano e detecta-se a produção de um volume gigante de petróleo, né? O Equador se transforma num dos maiores produtores de petróleo da América do Sul. Dado importante falar de produção também, a gente precisa lembrar que o Equador ele é caracterizado pela produção de café, cacau e principalmente banana, né, que são itens bastante importantes no processo de exportação equatoriana. Falando ainda do contexto histórico, em 2001 a gente vai ter a transição de moedas, né, devido a uma grave crise econômica que o país sofre, e a saída vai ser essa transição, essa mudança de tipagem de moeda. Falando aí das questões agora mais geográficas, né, o Equador faz fronteira com a Colômbia, faz fronteira com o Peru e também é conhecida mundialmente pelas Ilhas Galápagos, que foi onde reza a lenda Darwin formulou a teoria da evolução das espécies. Bom, a gente conheceu um pouquinho do contexto histórico, geográfico, sociopolítico, e a gente vai começar a apresentar o trabalho de alguns fotógrafos que trazem essa herança histórica. Né? A fotografia ela chega no Equador por volta de 1841, no governo do Roca Fuentes, já no processo republicano. Né? Então, logo que a fotografia se expande pelo mundo, ela também chega no Equador. E ela começa tendo esse primeiro momento, uma preocupação muito maior com essa documentação, com essa exuberância natural, essa preocupação com a natureza, esse retrato dessas populações tradicionais que ainda existiam aqui, sabe? Essa relação com a ancestralidade, porque isso eram itens que comercializavam, né? Que vendiam bem na Europa. Então a fotografia, quando ela chega aqui, ela chega
com esse objetivo, principalmente de documentação. Então a gente vai conhecer agora o trabalho de um fotógrafo chamado Manuel Jesus Serrano, que traz uma fotografia histórica muito preocupada com a documentação da paisagem, com a transformação da arquitetura das cidades, que isso também é um dado bastante importante, que a fotografia tem um papel muito importante em registrar. Beleza? Fiquem aí com o trabalho do Manuel Jesus Serrano, colega. Curioso, não é? Bom, além do trabalho do Manuel Jesus Serrano, a gente vai ter também o trabalho de um outro fotógrafo chamado Álvaro Muriel, e que faz justamente o contraponto contemporâneo do trabalho do Serrano, beleza? Então, o Álvaro Muriel, ele tem uma fotografia que está muito pautada na documentação do cotidiano, numa presença e num jogo extremamente inteligente entre fotografia colorida e preto e branco. Ele traz um olhar mais antropológico para essa fotografia e que se conecta com essa fotografia histórica do Serrano. Então a gente sempre pode fazer o contraponto entre as duas, entre a produção dos dois fotógrafos, e sempre lembrando da importância das fontes, né? Da gente se reconectar e dessa importância de voltar para a história, né? Como um grande berço inspirador para a produção fotográfica. Fiquem aí com o trabalho do Álvaro. Curioso, né? Bom, trago o trabalho de um outro fotógrafo também que tem uma produção bastante interessante, que chama Coco Lazo, é um fotógrafo equatoriano, que também traz um trabalho muito pautado nessa documentação do cotidiano e das paixões equatorianas, como é o caso do boxe, como é o caso de algumas atividades esportivas, e que ele traz com bastante propriedade na produção fotográfica dele. Um outro dado bastante importante do trabalho do Coco é exatamente a presença da cor, que é utilizada com muita inteligência, o uso das nuances, a presença das sombras na fotografia dele é um dado bastante importante para a gente analisar essa produção e entender essas interações, essas intencionalidades na captura da imagem dele. Quer conferir um pouquinho mais? Fica aí. Além do trabalho do Coco, eu trago um outro fotógrafo também que tem uma produção bastante intensa e bastante curiosa, que chama Hugo Cifuentes, que tem uma pegada documental bastante forte na produção fotográfica, o uso
do preto e branco com bastante propriedade, a relação dos contrastes, as nuances e sombras que são muito presentes na fotografia dele. Confere aí. E por último, porém não menos importante, a gente tem um trabalho de um fotógrafo contemporâneo chamado David Dias Arcos, que é um fotojornalista que tem uma produção fotográfica extremamente potente, extremamente rica. É um trabalho de documentação bastante minucioso, tem esse olhar de dentro, ah, na verdade, esse envolvimento, né, essa participação, ele está dentro desses movimentos, principalmente quando se fala de denúncia dos movimentos contemporâneos no Equador, dos conflitos sociais. Então, o trabalho do Davi Arco Dias, ele traz muito isso arraigado nessa produção. Eu trouxe uma série que chama Vitória de Dios, para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho desse fotógrafo. Trabalhos incríveis, né? Bom, não se preocupa com as fontes, com as referências, eu vou deixar todas aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais, com mais propriedade, a produção desses fotógrafos que eu trouxe para cá, para a gente apresentar um pouquinho desse recorte, dessa produção, tanto mesclando a questão histórica quanto a questão contemporânea. Fica aí para o nosso bate-volta só para saber se você aprendeu. Bom, dados importantes da aula de hoje, a gente precisa entender que assim como a Colômbia, o Equador vai ser marcado por bastantes movimentos e conflitos sociais, isso vai acabar se refletindo também na fotografia. Ah, no Equador a gente consegue entender com um pouco mais de propriedade a importância da fotografia histórica, dessa fotografia de documentação enquanto registro. Outro dado bastante importante quando se fala da produção fotográfica é esse olhar de denúncia expressivo do fotojornalista, sabe? Que lembra que a gente falou numa das aulas sobre intencionalidade, então na aula de hoje, no último fotógrafo que a gente viu, a gente fala muito da importância do discurso, da intencionalidade, do recorte e de como a fotografia ela consegue extrapolar esses limites de texto, sabe? Que eu acho que esse é um dado bastante importante quando a gente fala desses fotógrafos que a gente viu hoje. E aí, curtiu a nossa aula? Deixa o seu like, seu joinha, né? Dúvidas, crises, sugestões, pode deixar recadinho no DM que é assim que, na medida do possível, eu vou responder. Beleza? Beijo, até a próxima aula.